O poeta hispano-americano Jorge Santayana disse certa vez, abre aspas, aqueles que não conseguem lembrar o passado estão condenados a repeti-lo. Fecha aspas. Em nome do futuro, não temos o direito de esquecer o passado. Por isso, nós não aceitamos nem ditadura civil, nem ditadura militar. O que nós queremos é democracia emanada do povo e para ser exercida em nome do povo. Viva a democracia brasileira! Falando, exaltando a democracia, sobre o fato da manutenção do Estado Democrático de Direito, do dia marcado pela volta da democracia, pela vontade popular, e falou que a democracia precisa, sim, ser cuidada diariamente e defendida com unhas e dentes. Outro ponto que eu queria destacar, gente, é que Lula também deu diversos recados ao dizer que a verdadeira democracia é a construção de um país mais justo e com menos privilégios, e que saúde, educação, habitação é um direito de todos e não apenas de quem pode pagar. Citou agora no final também o julgamento envolvendo a tentativa de golpe de Estado, por exemplo, o núcleo crucial que já foi condenado, que tem entre os integrantes do núcleo crucial o ex-presidente Jair Bolsonaro, que cumpre pena dentro da superintendência da PF, que todos os réus foram condenados com ampla defesa. Então foi aí o presidente Lula, neste momento agora, ele assina o veto, onde ele marca agora esse veto do projeto de lei da dosimetria. Era uma expectativa grande que deveria acontecer logo após essa cerimônia envolvendo os atos do 8 de janeiro, mas agora sim está confirmado o que já havia sendo ventilado ao longo desses últimos dias lá em Brasília, onde o presidente Lula está vetando neste momento o projeto de lei da dosimetria, que acaba aí reduzindo as penas dos envolvidos nos atos antidemocráticos e também em todos que foram condenados em relação também à trama golpista. Bom, gente, a expectativa é em relação ao veto, isso acabou se confirmando, mas o que pode acontecer em relação a esse veto? Havia expectativa da presença dos presidentes da Câmara e do Senado, Hugo Mota e Davi Alcolumbre, respectivamente. Eles não marcaram presença, essa informação a gente trouxe também há pouco com nossos repórteres lá em Brasília. E como eles não estavam nessa cerimônia, acabou, de certa forma, não gerando um certo desgaste ou constrangimento, já que a proposta de lei da dosimetria foi aprovada no final do ano passado pela Câmara e também pelo Senado, marcando um revés para o governo federal. Lembrando que em dezembro o presidente Lula já tinha falado publicamente que vetaria essa proposta, que acabou se confirmando então num dia extremamente emblemático e simbólico para a democracia, quando a Praça dos Três Poderes, quando o Palácio do Planalto, o Supremo Tribunal Federal e também o Congresso Nacional foi invadido aí por vândalos que já foram julgados pelo Supremo Tribunal Federal. Então, gente, um dia importante para exaltar a democracia, mas também um dia extremamente relevante para saber o que acontece a partir de agora, após o projeto de lei da dosimetria. Bom, o que pode acontecer, gente? Vamos trazer já um possível cenário. Como Lula vetou o projeto, agora esse veto vai para análise dos parlamentares, numa comissão mista entre deputados e senadores, e caso o Congresso derrube esse veto, esse texto será motivo de uma disputa no Supremo Tribunal Federal, como disse também o nosso colunista, cientista político Fernando Schiller. Porque, gente, esse assunto será judicializado e essa ação para barrar o projeto da dosimetria após esse veto não precisaria partir do próprio Executivo, o que, de certa forma, acaba diminuindo também aí um certo desgaste do Poder Executivo com o Legislativo. O que pode acontecer? O mais provável, nesse cenário atual, seria um partido ou um parlamentar aliado de Lula acionar a Suprema Corte. Então, a gente está acompanhando o momento em que ele assina, então, o veto do projeto de lei da dosimetria no lado direito e no lado esquerdo. O presidente Lula deixa o salão nobre do Palácio do Planalto, desce a rampa ali do Planalto e vai cumprimentar e falar também com todos os apoiadores, todas as entidades que estão presentes em frente ao Palácio do Planalto, acompanhando, que acompanharam com um telão que foi colocado bem ali em frente o discurso do presidente
presidente Lula, onde ele acabou falando muito sobre democracia, a manutenção do Estado Democrático de Direito e também de comemorar, né, a democracia precisa ser cuidada diariamente e defendida por unhas e dentes. O presidente Lula também, gente, fez questão de, ao longo também, né, desse discurso, citar o trabalho que ele teve pelo menos ao lado do Congresso Nacional, na figura, né, dos presidentes da Câmara, Hugo Motta, e também do Senado, Davi Alcolumbre, de diversas ações que eles conseguiram aprovar num cenário de um parlamento totalmente adverso ao governo, muitas propostas, principalmente no cenário econômico e que mexe no bolso da população brasileira, foram aprovadas, ou seja, de interesse da população. E, por fim, o presidente Lula acabou também citando, né, a PEC da transição, que, segundo ele, entraria no Guinness Book pelo fato de alguém que estaria começando a governar um país já pudesse, inclusive, iniciar esse período de governança antes do período estabelecido, e também acabou listando ali uma série de ações do governo, como a menor inflação acumulada em 4 anos desde o Plano Real, o maior aumento de salário mínimo desde a série histórica, o maior número de profissionais com carteira assinada e também os menores números de desemprego do país. O presidente Lula aproveitou, inclusive, esse discurso para enaltecer alguns projetos, lembrando que o terceiro mandato de Lula entra neste último ano, que é um ano eleitoral, e o que ele vem falando nas reuniões ministeriais, inclusive a última que aconteceu no final do ano passado, onde ele fez um balanço e também muitas cobranças para todos os seus ministros e para toda a sua equipe, falou: 2026 será um ano também de colheita. Então, esses 3 primeiros anos foram de plantar, de trazer ações, de trazer discussões, propostas, e o ano de 2026 seria um ano também um ano de colheita. Bom, gente, vamos trazer mais informações. Eu estou recebendo agora uma outra informação. O que seria, gente? O Paulinho da Força, que é o relator do projeto de lei da dosimetria, ele acabou divulgando uma nota de repúdio e, segundo o próprio Paulinho da Força, aqui que eu estou lendo, o Lula acabou vetando uma construção, né, que foi coletiva por parte do Congresso Nacional, reabrindo tensões que já haviam sido superadas, optando pelo confronto em vez de diálogo. E, segundo Paulinho da Força, ele diz o seguinte: a dosimetria não é anistia, não apaga crimes, mas garante justiça proporcional, segurança jurídica e resposta à Constituição. Nessa nota divulgada, gente, pelo deputado federal Paulinho da Força, ele diz que no mundo marcado por conflitos, esse veto do presidente Lula envia ao mundo um sinal perigoso de que o Brasil não busca a paz institucional, mas o confronto permanente. Provavelmente essa nota feita, né, pelo Paulinho da Força já estava pronta, apenas aguardando, né, o veto do presidente Lula neste evento que aconteceu no Salão Nobre do Palácio do Planalto. Bom, gente, e é claro que a tendência, ou pelo menos, né, a ausência dos presidentes da Câmara e do Senado, de certa forma, acaba diminuindo o constrangimento ou desgaste com aí o próprio Congresso Nacional, com o Parlamento Brasileiro. O presidente Lula reforçou elogios e o trabalho conjunto, apesar de termos, né, um poder legislativo extremamente adverso, onde a base do governo tinha uma minoria, onde pelo menos a maioria é formada, né, pelos partidos de centro e também da oposição. Lula acabou, de certa forma, ali enaltecendo o trabalho por parte dos presidentes das duas casas, e aí sim, agora vem essas reações. Isso é extremamente normal, está dentro do script, ainda mais Paulinho da Força, que trabalhou meses e meses na tentativa de avançar e aprovar o projeto da dosimetria, que teve, inclusive, né, aí uma mobilização muito grande nas ruas, teve ao longo também desses últimos meses uma pressão muito grande, foi aprovado nas duas casas, mas a tendência, com o veto do Lula, seja derrubado esse veto no Congresso e que esse projeto seja judicializado no Supremo Tribunal Federal.